Amigos, camaradas, apoiantes da CDU, permitam-me que vos saúde, mas com um carinho particular para muitos homens e mulheres que aqui estão, que durante décadas, desde os primórdios da Revolução de Abril, estiveram sempre ali na primeira brecha, estiveram sempre na luta, e que bom é vê-los aqui passados estes anos todos. Que vivam, camaradas, que viva a CDU! Estamos na derradeira semana de campanha eleitoral para o Parlamento Europeu. E chegamos aqui com uma grande confiança num bom resultado na CDU nestas eleições tão importantes. Eleições onde está cada vez mais clara a opção que está colocada aos portugueses no próximo dia 26. Saber se vamos ter no Parlamento Europeu deputados que defendem os trabalhadores e o povo, como o farão os deputados da CDU, ou se vamos ter deputados que aceitam submeter o país às imposições da União Europeia, como fizeram no passado e farão no futuro os deputados do PS, PSD e CDS. É saber se afirmamos corajosamente o direito soberano do país ao seu desenvolvimento, como farão os deputados da CDU, ou se aceitamos a continuação desta opressão nacional, como têm feito e farão os deputados do PS, PSD e CDS. Se aceitamos que o aprofundamento do projeto supranacional de domínio económico e político que nos submete aos ditames dos grandes interesses e das grandes potências, como têm aceito PS, PSD e CDS, ou se afirmamos a soberania nacional como elemento fundamental de uma alternativa progressista, como defende a CDU e os seus eleitos. Estamos a escassos dias da eleição e este é o momento de mobilizar todas as nossas energias para que nenhum voto falte na CDU no próximo domingo. Esta é a hora de dizer claramente a cada um e a todos os que aspiram a um Portugal do futuro que cada voto conta e soma força à força da CDU para fazer avançar o país e impedir que ele ande para trás. Sim, mais força à CDU para avançar e não andar para trás. E esta é uma questão, a opção decisiva que está colocada aos trabalhadores e ao povo. É esta a questão que se impõe a assegurar já nestas eleições para o Parlamento Europeu e garantir o início de um caminho de conquista e avanço da CDU para outras batalhas que aí vêm. Um caminho de conquista e avanço com mais votos e a eleição de mais deputados da CDU. Mais deputados, mais votos, mais força à CDU para defender o povo e o país. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para levar para a frente a solução dos problemas nacionais que permanecem adiados. Mais força a esta coligação democrática unitária que se apresenta às eleições com uma lista de homens e mulheres dedicados à causa dos trabalhadores do nosso povo e do país. Uma lista de candidatos com um percurso de intervenção cívica que se vê reconhecido pelas populações. Candidatos ligados à vida, à realidade da vida nacional. Gente que conhece o país. Candidatos com provas dadas de dedicação nos mais diversificados domínios da nossa vida coletiva. Uma lista de confiança de uma força confiável. Uma força que não trai, não se rende, que não esquece os seus compromissos depois dos votos recolhidos. E por isso é bom afirmar que nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, quem votou na CDU tem hoje esta consciência tranquila. O meu voto foi respeitado, fizeram o que disseram, valeu a pena ter votado na CDU. Uma lista de confiança de uma força confiável, como prova o seu profícuo trabalho no Parlamento Europeu e que faz dos deputados eleitos da CDU os mais ativos, coerentes e intervenientes deputados portugueses representados no Parlamento Europeu. Um trabalho que se distingue das demais forças políticas.
Foram os deputados da CDU que assumiram coerentemente a defesa dos trabalhadores e do povo, o emprego com direitos, o alargamento dos direitos de maternidade, a defesa da segurança social pública universal e o combate às propostas que abrem caminho à sua privatização, mas também a defesa dos serviços públicos. Foram os deputados da CDU que avançaram com propostas concretas, visando a defesa e modernização dos transportes públicos, que tomaram nas suas mãos a defesa dos setores produtivos nacionais, do ambiente, da água pública, que se empenharam verdadeiramente na luta pelo reforço dos fundos estruturais e de coesão. Foram os nossos deputados que estiveram presentes nas situações de emergência, sempre com propostas de defesa das medidas de apoio às populações nas situações de calamidade ou catástrofe que o país conheceu. Foram eles que estiveram na linha da frente, agindo no combate contra a chantagem e a ameaça de sanções e com propostas a favor da criação de programas de apoio e não de penalizações. E avançaram com propostas de renegociação da dívida pública dos países do euro mais endividados. Temos razão para ter orgulho do trabalho realizado. Sim, camaradas e amigos, foram os deputados da CDU que desde a primeira hora se apresentaram no Parlamento Europeu com iniciativa própria, com os olhos postos nos problemas do país e a não a secundar, dar aval ou legitimar as orientações fabricadas pela burocracia de Bruxelas e às ordens do diretório de grandes potências e contrárias aos nossos interesses, como fizeram PS, PSD e CDS. Esses mesmos que se apresentam hoje nestas eleições, assumindo-se como salvadores da Europa, que dizem ameaçada, mas que não foram capazes de salvar Portugal do atraso e dos graves problemas que hoje enfrentamos, antes os agravaram com a sua política direita de anos e anos consecutivos e de conluio com toda a ofensiva desencadeada pela troika estrangeira contra o nosso povo e o país, com o objetivo de garantir os interesses do grande capital económico e financeiro e da especulação. Sim, dizem que querem salvar a Europa, mas não foram capazes de fazer nada para atenuar o sofrimento infligido ao nosso povo. Antes ampliaram com a sua política esse sofrimento, nomeadamente aos jovens forçados ao desemprego e à imigração. Espantoso, camaradas. Hoje ocorreu-nos ouvir Passos Coelho a falar em carga fiscal. Ele que aconselhou a juventude a emigrar. Ele que levou à maior carga fiscal, confundindo um critério fundamental, a diferença entre o choque fiscal e a justiça fiscal. Porque, de facto, houve injustiça fiscal no tempo do governo PSD-CDS. Quem não se lembra, camaradas? Das taxas, do congelamento de salários, do congelamento das pensões e das reformas, das dificuldades dos pequenos e médios empresários, de uma política de terra queimada durante 4 anos, que levou o nosso país a uma situação dramática. Ouvi-lo hoje falar em carga fiscal, camaradas, devia ter algum decoro, fazer a campanha pelo seu partido, naturalmente, mas lembrar-se do que fez e assumir essa responsabilidade perante os portugueses. Essa política que uns e outros promoveram indistintamente, que permitiram que fossem drenados milhões e milhões de euros para a banca, para as PPPs, para as swaps, montes e montes de dinheiro que agravaram a dívida pública e a transformaram numa das maiores do mundo, com a sua política de destruição de património do país e o agravamento dos nossos déficits externos, com os resultados que estão à vista. Mais de 100 mil milhões de euros de juros pagos à especulação e aos agiotas nestes anos do novo século. Há quem queira que a gente se esqueça, mas nós não esquecemos, porque sabemos bem quem assumiu a luta de resistência a esse caminho foram as forças da CDU e com a luta dos trabalhadores e do povo. Foram as forças que estão na CDU que criaram as condições para interromper esse caminho
e avançar na reposição de direitos e rendimentos usurpados nestes últimos 4 anos da nova fase da vida política nacional. É por isso que dizemos, muito justamente, que é preciso avançar com o reforço da CDU e não andar para trás. Sim, nós sabemos que há ameaças, que há perigos, mas os perigos combatem-se com políticas que sirvam os povos e não com o grande capital transnacional. Combatem-se assegurando e concretizando uma política verdadeiramente alternativa à política de direita, uma política ao serviço do progresso social e do desenvolvimento económico. Sim, camaradas, uma política que tenha como preocupação séria e prioritária enfrentar, sem hesitações, os condicionamentos e constrangimentos da União Europeia e os seus instrumentos de usurpação de soberania que têm sido e são um bloqueio ao nosso desenvolvimento. Por isso, a verdadeira escolha reside na confiança, na determinação de avançar e dar mais força ao novo projeto de desenvolvimento do país patriótico e de esquerda e à possibilidade de construir uma outra Europa dos trabalhadores e dos povos. A questão que a todos está colocada é como é que podemos ir mais longe. A resposta está na CDU. Está na necessidade de concretizar uma política alternativa. Portugal precisa de concretizar com uma CDU reforçada uma política que assuma como expressa a nossa declaração programática com um claro compromisso com o povo e o país. Um claro compromisso em defesa dos direitos laborais e sociais, visando a promoção do emprego com direitos e a erradicação da precariedade e a defesa dos serviços públicos de qualidade e eficientes. Um claro compromisso com o direito ao desenvolvimento soberano dos portugueses, pela exigência da implementação de um programa de defesa dos setores produtivos, de emprego, dirigidos aos países mais prejudicados pela União Económica e Monetária, pelo mercado único e pelas políticas comuns. Um claro compromisso com uma orientação capaz de assegurar uma cooperação entre Estados soberanos iguais em direitos, com a defesa e concretização de um país, um voto e o direito a veto em todas as questões de interesse fundamental. Um claro compromisso com um rumo assente na cooperação com todos os povos do mundo, de rejeição da militarização da União Europeia, de reforço da cooperação no combate à grande evasão fiscal, ao crime organizado, à corrupção e ao fim dos paraísos fiscais. Um claro compromisso de trabalho para o futuro que nos permite convictamente afirmar que vale a pena votar na CDU e eleger deputados como os da CDU vinculados aos interesses nacionais e do nosso povo. Amigos e camaradas, nesta campanha eleitoral que percorre o país, tem ficado bem patente o genuíno reconhecimento pelos trabalhadores e por largas camadas do nosso povo do papel e das forças da CDU desenvolvidas no país, pelos resultados obtidos decorrentes da sua ação e intervenção nestes quase 4 anos da nova fase da vida política nacional. Eu não sei qual vai ser o resultado das eleições para o Parlamento Europeu, mas há uma coisa que nesta campanha, andando por esse país inteiro, por esse país fora, há uma coisa que ninguém tira ao Partido Comunista Português, ao Partido Ecologista dos Verdes, à CDU, que é o reconhecimento de que nós, de facto, servimos, defendemos os interesses e direitos dos trabalhadores e do povo e não os interesses do capital. E esta é um reconhecimento que vale por si. Tem sido anos de intensa atividade do PCP e da CDU no plano institucional e no plano da organização e ação de massas, visando a defesa, reposição de direitos usurpados por anteriores governos do PS, do PSD e do CDS, mas também de novos avanços e conquistas. Avanços que são inseparáveis desta continuada ação e intervenção do PCP e da CDU. Um vasto conjunto de medidas que têm sido determinantes para dinamizar a economia e o emprego. Podia ter-se ido mais longe? Sim, podia. Podia e era possível. Podia se o PS não estivesse comprometido com os interesses do grande capital
e não pusesse à frente da resposta aos problemas nacionais as regras e as imposições da União Europeia e do euro. Se o PS não partilhasse com o PSD e o CDS algumas das opções estruturantes que têm marcado a política de direita, unidos pelo vínculo comum de submissão nacional aos ditames do exterior e aos interesses do capital. O PS e o seu governo falam de avanços que foram alcançados nesta nova fase da vida política nacional, dizendo que são conquistas suas. Mas a verdade é que muito do que se alcançou começou por ter o desacordo, a sua resistência e até a sua oposição. O que se avançou, é preciso dizê-lo, avançou-se porque o PS não tinha votos para sozinho impor a política de sempre, ao longo de 4 décadas, fez sendo sozinho ou com o PSD e o CDS. Ninguém duvide. O que se conseguiu de avanços não existiriam hoje se não fosse a iniciativa e a proposta das forças da CDU. Sim, é preciso avançar no caminho que leva mais longe as medidas decididas nos últimos 3 anos e meio, com uma política alternativa que valoriza os trabalhadores, os seus salários, os seus direitos, como condição indispensável para a criação de emprego e o crescimento económico, que promova nomeadamente um aumento geral dos salários, do salário mínimo nacional, que combata a precariedade laboral e a desregulação dos horários de trabalho. Avançar com uma política que invista na qualidade dos serviços públicos, na saúde, na educação, na ciência, na cultura, na justiça e na segurança das populações. Avançar com uma política que promova o investimento público como fator decisivo para a modernização do país. Sim, camaradas, tivemos um papel importantíssimo nesta reposição de rendimentos e direitos. Alguns direitos que pareciam perdidos, mas que, com a ação, a intervenção e a proposta do PCP e da CDU, camaradas, recuperamos salários, recuperamos feriados roubados, recuperamos o subsídio de Natal que estava ameaçado, desbloqueamos, descongelamos pensões e reformas, mas não ficámos só por aí. Criámos condições com a nossa proposta para um aumento extraordinário das pensões e das reformas. Conseguimos a gratuidade dos manuais escolares até o 12º ano. Conseguimos a bonificação do abono de família. Conseguimos mesmo para os pequenos e médios empresários, por exemplo, o fim do pagamento especial por conta. São avanços significativos, dir-me-ão os camaradas, mas se não foram suficientes, subsistem problemas de acordo. Mas, camaradas, estarão de acordo comigo numa coisa. Se não tivesse sido este papel do PCP e da CDU, onde estaríamos? E lutámos muito contra o governo PSD-CDS, em que semana sim, semana sim, era mais um corte, era mais uma medida de congelamento, era uma medida negativa. Pois nós conseguimos, em primeiro lugar, derrotá-los, afastá-los do poder e, em segundo lugar, encetar um caminho de reposição de rendimentos e direitos. Pode-se dizer que alguns acharam mal o que fizemos, achavam que nós devíamos ter ficado a um canto depois daquela noite das eleições de 2015, dizendo, agora entendam-se. Não, chegámos à frente. Afirmámos que era possível afastar o governo PSD-CDS e que era possível encetar um caminho de reposição de rendimentos e direitos. E àqueles que nos diziam, deixa, quanto pior, melhor, nós, por amor ao nosso povo, dizemos, não, quanto pior, pior. E por isso lutaremos sempre para que o nosso povo tenha condições de vida melhores na sua vida, no seu trabalho, na sua reforma, na sua pensão. Camaradas e amigos, é por tudo isto que nesta eleição para o Parlamento Europeu a questão não é de saber quem melhor defende a União Europeia no país. O que importa
é ter na União Europeia, no Parlamento Europeu, quem defenda os interesses do povo e do país, ou seja, deputados eleitos da CDU. Os eleitos desta força que se bate por uma Europa de progresso e não de retrocesso social, por uma Europa de desenvolvimento económico e não de estagnação e de declínio, por uma Europa de democracia e de soberania dos povos e não a das imposições supranacionais, por uma Europa de paz e de cooperação e não a do militarismo e da guerra. Amigos e camaradas, nós temos confiança de que é possível avançar, mas uma confiança que não fica à espera. Uma confiança de quem vai à luta, que não desiste, não desarma, que aposta no esclarecimento do que está em causa nestas eleições, porque sabe que cada voto na CDU é um voto que soma e pesa verdadeiramente para dar força a uma alternativa política capaz de defender o país. Sim, nós temos confiança que vamos lá, reforçando a CDU com mais votos, mais deputados, com o vosso apoio, com a vossa iniciativa, com o vosso empenhamento, porque esta é a única força capaz de abrir um caminho de esperança para uma vida melhor, a força decisiva para avançar, porque não há política de esquerda sem a contribuição da CDU. Vemos nestes últimos escassos dias e até ao dia das eleições acabar de construir aquele resultado que está em condições de decidir pôr o país a avançar. Sim, camaradas, virão sondagens, virão palpites, virão, enfim, aquela conversa do costume, mas da parte da CDU o nosso resultado ainda precisa de ser construído. Ainda há votos a ganhar, gente a convencer, gente que se disponibilize para esta batalha com convicção de que o voto certo é na CDU. Não entreguemos esta batalha apenas aos nossos candidatos. Cada um assuma-se como um candidato, como alguém da CDU que sabe o que é melhor para o seu país, que vale a pena votar nesta força que transmite confiança. Eu falei muito da reposição de rendimentos a direitos na intervenção. Não falei da reposição de um direito que conseguimos nessa noite de 2015 com a nossa proposta e a nossa intervenção. Foi a reposição da esperança. Com a nossa ação, a nossa intervenção, a nossa proposta, repusemos a esperança no seio de muitos e muitos portugueses. É com essa confiança, é com essa esperança que aqui estamos. Viva a CDU!